eu comecei a juntar os principais motivos pelos quais ou as pessoas não emagreciam ou então elas recuperavam de peso rapidamente. Como é que surgiu a ideia de lançar o método de emagrecimento saudável? Bom, assim, realmente isso daí foi um amadurecimento, né, na minha vida profissional, de um acumular de prática e de experiência de insucesso com muitos pacientes, né, pessoais, insucesso até da história dos pacientes de tentar emagrecer e ou perder peso e engordar de novo num intervalo curto de tempo, ou então não ter resultados, né? Então aí o que foi? Eu comecei a juntar os principais motivos pelos quais ou as pessoas não emagreciam ou então elas recuperavam de peso rapidamente. E cheguei a algumas conclusões. Uma delas é que realmente toda dieta funciona, toda dieta emagrece, né? Por 90, 100 dias. Difícil é manter, não é? Difícil é você manter. E principalmente difícil é você conseguir transformar o seu corpo de forma que, se você, por exemplo, engorda, você tem uma predisposição, né? O seu organismo tem uma tendência a acumular gordura. Isso é uma predisposição genética, né? Que se juntou hoje ao ambiente adipogênico, que a gente chama, né? Com um ambiente que faz a gente engordar, em que a gente vive. Então, juntou a predisposição com esse ambiente, as pessoas têm engordado demais. Por isso que existem pessoas que estão nesse ambiente e não engordam, né? Mesmo que tem pessoas que fazem coisa errada, você deve conhecer uma pessoa ou outra que fala, cara, essa pessoa não engorda de jeito nenhum. Essa pessoa tem uma predisposição genética exatamente para o contrário, a ser um assimilador desse excesso de energia do ambiente e não engorda. Mas então, existiam aquelas pessoas que realmente tinham muita predisposição e começaram a engordar. Aí eu comecei a ver fatores denominadores comuns que faziam com que algumas pessoas tivessem mais sucesso e esse sucesso fosse duradouro. Comecei a juntar isso, comecei a compilar isso junto com a minha experiência, né, médica, né, a partir do análise de exames, né, o equilíbrio hormonal, etc. E aí comecei a desenvolver esse método, que é um método que tem como pilares vários fatores que condicionam esse resultado. Então, tem o pilar da alimentação, tem o pilar da modulação do estresse, porque a gente também vive num ambiente de alta concentração de estresse, né, que faz com que o nosso corpo libere hormônios que vão atrapalhar em qualquer processo. Os hábitos de vida, como a qualidade do sono, o ambiente em que você vive, né, ter contato com a natureza. Eu falo muito isso, né? Eu acho que você ter saúde e ter uma vida e ter um corpo que você deseja, você tem que fazer as pazes com a natureza. Você tem que entrar em contato com a natureza de várias formas e isso é uma troca de energias e a natureza responde dando para você o que você deseja. Então não dá para acreditar em pílulas mágicas, não dá para acreditar em dietas da moda. Isso já está mais do que esclarecido, determinado que isso não existe. Todos os anos se lança um remédio novo para perder peso, todos os anos se lança um suplemento novo, todos os anos existe uma dieta nova e aí ela dura algum tempinho e depois passa. Então já deu para entender que isso não funciona. O que funciona é a gente pegar a nossa fisiologia básica, equilibrar ela e aí o seu corpo ele vira uma máquina de utilizar a energia como ela deve ser utilizada. Entendeu? Não é utilizar mais, não é utilizar menos, ela deve ser utilizada, a nossa energia tem que ser vista como o melhor pra gente. E a gente consegue isso e o método ele faz otimizar todas as dias do nosso corpo e foi isso, 25 anos que eu já faço, né? Eu já estou nessa área que eu medicina ortomolecular, graças ao meu pai que começou com isso, um dos fundadores disso no Brasil e foi basicamente isso, né? Foi um acumular de experiências. E graças a Deus estamos aí com essa. Mudança de estilo de vida. Exatamente. Mudança de estilo de vida, mudança de paradigmas, tá bem? Porque a sociedade nos coloca uma série de paradigmas errados, muitos que eu falo por interesses econômicos, né? Querem que as pessoas mantenham esse estado, né, de acúmulo de calorias, de compulsão alimentar, porque isso gera dinheiro, né? Isso movimenta a economia, só que isso, infelizmente, é exatamente o que a gente não quer, né? A gente quer otimizar a nossa saúde e diminuir a compulsão por comida, né? Melhorar os nossos hábitos de higiene de vida, etc. Então, é uma mudança de estilo de vida e uma mudança de paradigmas de uma forma geral. Então, por que algumas pessoas têm dificuldade em emagrecer? O que acontece é o seguinte, as pessoas, infelizmente, têm sempre aquela vontade de descobrir a pílula mágica, né? Eu falo assim, olha, o alimento tal é bom para estimular o nosso metabolismo. Aí as pessoas não fazem outras mudanças e acham que tomar
o excesso daquele alimento tal. Vou dar um exemplo, né? Eu falo muito nas minhas aulas, etc. Hoje já tem mais que descrito que um dos alimentos que potencializa muito as vias de utilização de energia do nosso corpo, principalmente na forma de gordura, é o vinagre. Né? O vinagre, por causa do ácido acético do vinagre, ele deve ser colocado em todas as refeições porque ele tem uma série de benefícios que fazem com que o nosso corpo vire uma máquina de queimar gordura. Mas é óbvio que o vinagre isoladamente não tem, né, a capacidade de fazer você ficar com o peso que você deseja. Ele é uma das formas que a gente tem de ativar, uma das vias que faz o nosso corpo perder peso, mas ele não consegue fazer tudo. Então as pessoas vão e começam a tomar vinagre desesperadamente, só que não fazem os outros pilares, são muito importantes, que vão fazer com que o vinagre realmente funcione. Entendeu? Isso daí é uma conjunção de fatores. Então você tem que ter uma modificação de várias coisas na sua vida que você pode ir introduzindo aos poucos, mudança de hábitos, mas saber que todas as mudanças são importantes. Quando a gente fala da alimentação, é modificar alguns tipos de alimentos, né? Tirar os alimentos refinados, processados, principalmente os alimentos de origem animal, porque isso vão condicionar algumas alterações enzimáticas no nosso corpo, mas não só. Você tem que fazer atividade física. Para você entender uma coisa, por exemplo, quando a gente tem gordura armazenada, né? A pessoa quer emagrecer. Qual é o objetivo? Ela tem um excesso de gordura nos tecidos que ela não queria ter, né? Provavelmente porque acumulou durante muito tempo em comidas em excessos que não deveriam exagerar. Para você utilizar essa gordura, de cara você tem que ter duas vias. Isso é um pouco complexo, mas é importante para as pessoas perceberem. Existe a lipólise, que é a quebra da gordura, né? Então a gordura está lá estabelecida, você tem que quebrar a gordura. E existe a utilização da gordura, isso chama-se beta-oxidação. Então você primeiro chega lá na gordura, tem umas enzimas que fazem isso, uma chama-se lipase hormônio sensível, e vai lá e quebra a gordura. É como se você tivesse uma parede, vai lá alguém com uma picareta e quebra a parede. Pronto, aí você ficou com aquele excesso de entulho. Você tem que pegar esse entulho e levar para uma incineradora. A analogia veio na minha cabeça agora. Você pega a incineradora e pulveriza aquilo dali para ser eliminado, né? Para ser absorvido, eliminado por um ralo. Então, você tem esse processo de lipólise, destruição, e você tem o processo de utilização daqueles resíduos, que seria beta-oxidação. Isso acontece na nossa mitocôndria. Então, quanto mais você tem mitocôndrias na sua célula, por exemplo, você mais vai ter esse processo de utilizar aquela gordura que você quebrou. Então, você tem a via de quebra e você tem a via da utilização. Quando a gente fala em uma atividade física, por exemplo, que é um dos pilares, né, do método, você tem que fazer uma atividade física e de preferência fazer uma atividade de alta intensidade, é uma atividade física que vai fazer você aumentar o número de mitocôndrias na sua célula. Então é como se você tivesse muitos resíduos e aí eu te coloco com 5 ralos para drenar esse resíduo, em vez de um ralo só. As mitocôndrias, quando aumentam, você aumenta muito a capacidade de beta-oxidação. Então você teve uma via para quebrar, outra via para eliminar os resíduos. Entendeu? Então esse processo todo, ele tem que estar integrado. É um processo que tem que estar integral. E aí, o que acontece? As pessoas não respeitam isso. Elas querem apenas um alimento, um comprimido, um suplemento, um milagre para resolver perder peso. E isso não funciona. Agora, se você entender todo o processo, e isso no MES eu faço questão de explicar muito, essas vias todas que eu agora falei resumidamente, se você entender essas vias e você acionar cada botãozinho que ativa uma via, e aí o que eu também posso falar seria uma enzima, são enzimas que tem no nosso corpo, a coisa fica otimizada. Porque nós somos um conjunto de enzimas que estão funcionando o tempo todo, como se fosse uma central elétrica que tivesse várias redes funcionando. E quando você consegue otimizar essas redes todas, né, a partir de vários tipos de estímulos, o seu corpo ele entra em harmonia e ele começa a utilizar a gordura, né, como fonte de energia, como deve ser. Mas agora, ou as coisas isoladas, como se fossem uma colcha de retalhos, né, e cada pedaço assim isolado, isso não funciona. Eu sempre ouvi dizer que o álcool pode-se beber pelo menos um copinho de vinho à refeição, é verdade? É um hábito português, né? Essas pessoas aqui vinho gostam. De preferência. Exatamente. Terra do vinho, e seria gravíssimo eu falar que todos estão proibidos de beber vinho, seja qual for o tipo, qual for a cor, etc. Felizmente não é assim. Tá? Em relação ao álcool, que às vezes em alguns pacientes, numa fase inicial, eu até retiro a 100%, mas dentro de um processo em que eu vejo que o paciente ou ele está muito inflamado, ou ele está com muita resistência insulínica,
que é uma alteração que o nosso corpo tem em relação ao metabolismo do açúcar. E a gente sabe, né, que as bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, né, a cerveja, que são fermentadas, elas têm uma grande concentração de açúcar. Em alguns outros pacientes que também estão com o fígado muito alterado, né, com uma disfunção do fígado, muitas vezes, que é o que hoje é muito comum, uma coisa chamada esteatose hepática, que é quando o fígado está cheio de gordura, uma função que o fígado tem de fazer o metabolismo do nosso corpo, produzir enzimas, produzir proteínas, ele acaba virando um armário de gordura, né, pelo excesso de calorias que o corpo armazena. Então, nessas pessoas, numa fase inicial, eu corto o álcool, né, porque, por exemplo, no método, no MES, no primeiro mês, pelo menos, as pessoas não podem beber álcool, 100%, porque ali, como é o método para muitas pessoas, eu não pedi análise para todas, eu não tenho exatamente certeza de quem tem o fígado melhor ou pior, então é como se fosse uma fase de detox, 4 semanas, ninguém bebe. Depois, você está autorizado a beber, por exemplo, um copo de vinho à refeição, porque o álcool é uma das coisas muito importantes que as pessoas precisam saber em relação ao álcool. Assim, a gente tem enzimas que metabolizam o álcool, tá bem? Vou falar agora uma coisa que é muito importante. Tem pessoas que metabolizam melhor do que outras. Tem mais dessas enzimas e metabolizam melhor o álcool. Essa enzima chama-se álcool desidrogenase. É uma enzima que transforma o etanol em uma substância chamada acetaldeído, que é uma substância tóxica. Depois ainda tem uma outra via que transforma acetaldeído em ácido acético. O ácido acético é até uma substância positiva para o corpo. O ácido acético, as nossas bactérias intestinais produzem ácido acético. A gente até, quando fala para comer fibra, a gente quer alimentar as bactérias para elas produzirem ácido acético, porque é uma substância que tem uma série de benefícios para o nosso corpo, estimula vias de emagrecimento, estimula vias de saciedade, etc. Mas o problema qual é do álcool? Primeiro é o que eu falei, tem uma alta carga de açúcar, principalmente quando a bebida é fermentada. E o segundo problema é que a gente tem uma saturação dessa enzima álcool desidrogenase, então você acaba ficando com muito metabólito tóxico no corpo, que é o acetaldeído. É aquela coisa que dá ressaca quando você bebe muito, né? Então, respondendo a sua pergunta, o álcool, ele numa fase inicial está proibido pelo fato dele ter muito açúcar, pelo fato dele poder interferir com a função do fígado. Numa segunda fase eu libero em pequena quantidade, desde que você não faça saturação dessas enzimas e você consiga metabolizar bem o álcool, né? Transformar ele no ácido acético, que até vai ser benéfico para o nosso corpo. Nunca pode, eu vou beber álcool demais porque eu ouvi falar que o resveratrol do vinho tinto é bom para a saúde. Realmente a gente sabe que o resveratrol é um fitoquímico que ativa enzimas, proteínas do nosso corpo são proteínas de longevidade, uma delas chama sirtuínas, mas a gente não pode, né? A gente sempre, quando olhar um alimento, a gente tem que olhar todo o pacote. A gente não pode, agora as pessoas vão começar a beber Coca-Cola porque tem água. Não pode, né? Então, por isso que eu falo muito das carnes animais. Ela é rica em proteína. Pois é, mas é rica em gordura, em colesterol, em hormônios, antibióticos. Então, as carnes animais hoje, infelizmente, são alimentos muito complicados do ponto de vista de saúde alimentar. Mas o álcool é assim, você tem que tomar ele em pequenas quantidades, tá bem? Na refeição, um álcool de boa qualidade, mas numa fase inicial em que você está no processo de equilíbrio do seu corpo, a pessoa tem que fazer uma abstinência alcoólica. E que líquidos é que se pode beber então à refeição, nesse processo de emagrecimento? Líquido à refeição, teoricamente, não deveria ser ingerido, tá bom? Água. Não deveria ser. Antes da refeição, sim. Se você pudesse, 10 a 15 minutos antes da refeição, beber um copão de água, 2 copos de água. Outro dia eu li um artigo que fala que quando você bebe água com gás, você até tem mais, né, pelas bolhas e tudo, o gás da água, você tem mais distensão do estômago e você tem muito mais saciedade. A quantidade de calorias... Tirar fome, não é? Exatamente. Foi feito um estudo que fez um grupo de pessoas que tomavam água com gás, outro grupo que não tomou, e as pessoas realmente perderam muito mais peso só pelo fato de estar tomando água com gás antes. Quando você toma durante o processo, aí isso pode interferir com a sua digestão. Porque muito do que eu vejo das pessoas hoje terem até intolerâncias alimentares, eu falo assim para as pessoas, olha, vocês têm que comer bastante grãos. Grãos é um alimento, para mim, é um alimento, uma das dádivas da alimentação. Pela capacidade de fibras, pela quantidade de carboidratos complexos, pela quantidade de fitoquímicos. Só que o grão, por ser um alimento proteico, e assim como as carnes animais também, você tem que ter uma capacidade de digestão muito eficaz, né, para você não ter uma proteína mal digerida, que vai ser putrefata, né, vai ser como se fosse necrosada dentro do seu intestino.
Então, para isso funcionar bem, você tem que ter o ácido do estômago funcionando muito bem. Quando você bebe muito líquido, você dilui o ácido do estômago e isso vai interferir com a digestão. Então, assim, coisas que você poderia beber é um pouquinho de chá, um chá digestivo, né? O chá de Lúcia Lima, um chá de camomila, um chá de hortelã, pequenas quantidades, numa bebida, um líquido quente seria bom. Ou então você fazer um shotzinho de limão, né? Porque o limão, ele, por ser ácido, ele vai ajudar na digestão. Você toma um pouquinho de shot de limão e aí isso sim, né? Agora, se você já está bebendo sopa, aí você ainda vai beber uma água junto, né? Isso daí vai interferir com o seu processo digestivo, não é saudável, tem que se habituar a não beber líquido. E o pior do que você pode fazer para interferir no seu peso, e aí as pessoas têm que ter isso na cabeça, a pior coisa que faz uma pessoa engordar são as calorias embutidas nos líquidos, né? Se você tem o hábito de beber sumos de caixinha, refrigerantes, essas bebidas, né, tipo cola qualquer, e que tem uma carga altíssima de carboidratos refinados que entram rapidamente no seu sangue, isso é o maior fator de adipogênese, de formação de adipócitos, de gordura que uma pessoa pode ter. Então, são esses líquidos, refrigerantes e etc. Isso é completamente abolido em qualquer fase de tratamento e para a vida, né? Porque isso desregula muitos hormônios. Então, líquidos, né, tipo refrigerante da vida, tem aqui, dava para fazer 5 podcasts só falando de malefícios, mas um shotzinho de limão, um chá digestivo ou então água antes da refeição é válido e vai ajudar no processo de emagrecimento. E depois da refeição? Então, depois da refeição, logo a seguir é o mesmo princípio, né? A comida vai sendo digerida ao longo de horas, então seria a mesma coisa. Então, deixar um intervalo, né, de pelo menos 1 ou 2 horas, dependendo do que você comeu, para não ingerir líquidos a seguir, porque você ainda vai estar no processo digestivo. Se a pessoa tem o hábito de comer muita proteína animal, que é uma proteína de mais difícil digestão, porque tem que entender, né? A proteína animal ela é uma proteína que está muito estruturada, porque o animal já fez isso. Então você tem que ter as suas enzimas digestivas proteicas, né, que são as tripsinas, as peptidases, etc. Elas têm que estar muito ativas para você digerir bem. Porque as pessoas, quando elas colocam o alimento na boca, elas têm que lembrar que quanto mais complexo for o alimento, mais você vai ter que ter a capacidade de digestão, de mastigar, do seu estômago digerir, do seu intestino absorver. Porque senão esse alimento ele cai inteiro no intestino e dá muitos gases, dá distensão abdominal, as pessoas se sentem mal com a comida e porque ela não foi bem digerida. Para o carboidrato, isso é interessante. Porque olha só como é que é a visão das coisas, né? Para a proteína, você tem que ter cuidado com a proteína. Se ela for muito estruturada, você vai digerir mal e vai ser ruim. Para o carboidrato, não. Porque é o que eu estou falando. Um carboidrato que é muito facilmente digerido, ele entra logo na circulação e vai interferir com seus hormônios. Se o carboidrato for de difícil digestão, e é isso o carboidrato complexo dos tubérculos, o carboidrato das fibras, né? Quando você tem um alimento estruturado com fibras, ele vai ser mais lentamente absorvido, mas isso é bom, porque é uma energia que vai sendo liberada lentamente no seu corpo, e se no final das contas ele não for absorvido porque o seu corpo não conseguiu, isso chama-se fibra. Está alimentando as bactérias do seu intestino, está melhorando seu bolo fecal, está diminuindo seu risco de cânceres intestinais, está aumentando a sua saciedade, está diminuindo seu peso, ou seja, é bom para tudo. O carboidrato tem que ser o mais complexo possível. A proteína, você tem que ter cuidado, uma proteína de muito difícil digestão pode ser complicado. Isso foi até eu lendo muito sobre nutrição, foi uma sacada que eu tive, assim, cara, interessante. O carboidrato tem que ser bem complexo, a proteína não pode ser muito. Por isso que é interessante a gente comer os alimentos com fibra do reino vegetal e tem que ter muito cuidado com os alimentos com proteína do reino vegetal, do reino animal. Entendeu a diferença? Mas é um detalhe sutil, um paradoxo, mas que é muito importante na alimentação, para a gente ter uma boa digestão e ter uma saúde, né, alimentar. Então vamos à próxima pergunta. Dormir emagrece? Dormir é uma das melhores formas que a pessoa tem de perder e de manter o peso. É um pilar, né, do MES. O MES, o Método de Emagrecimento Saudável, ele tem um módulo que é sono, porque é um pilar imprescindível para você ter sucesso no método. Porque o método tem no nome a palavra saudável, né? É método do emagrecimento saudável, e é inconcebível uma pessoa achar que tem saúde dormindo mal todas as noites, né? Pode ser que você tenha uma predisposição a dormir menos horas. Eu tenho amigos... Você dorme menos horas? Pronto. Eu durmo 8 horas por dia, é exatamente as horas que a gente
né? Tem meio que a média 8 horas por dia, e eu preciso dessas 8 horas. Quando eu durmo menos eu me sinto cansado, quando eu durmo mais também me sinto cansado, porque as 8 horas é o que eu preciso para dormir. É muito interessante isso, você sabe que você dormiu as suas horas todas, quando você acorda sem despertador, né? Parece que ligou um botão no seu cérebro, está na hora de acordar, nesse momento seu cortisol fez um pico, isso é totalmente fisiológico, é bom para a gente sair da cama desperto, etc. Mas, em relação à sua pergunta, o momento do sono, que é um dos momentos, inclusive, que a gente faz maior reparação, que a gente tem maior ativação de uma via chamada MTK, que é uma via de utilização de energia do nosso corpo para várias coisas, inclusive para reparação, é nesse momento que a gente mais perde peso. As pessoas não têm essa noção. As pessoas às vezes acham que perde peso no ginásio. Quando a gente tem, e é um dos módulos do Messner, existe um módulo só de atividade física, que é um outro pilar. Quando a gente fala atividade física, as pessoas imaginam que eu tô lá, eu fico contando as calorias de uma passadeira, da minha passadeira ou da esteira, para quem está no Brasil, eu fico contando as calorias, porque eu já perdi 200 calorias e é isso que vai me fazer emagrecer. A pessoa está completamente enganada, não tem a noção da fisiologia do que acontece. Porque quando a gente manda você fazer atividade física, é para você modular hormônios, é para você aumentar a sua massa muscular. E a sua massa muscular aumentada, que é uma fábrica de mitocôndrias, vai fazer com que você seja um queimador de gorduras no sono. E pode aumentar de peso com a massa muscular também, não é? Exatamente. O aumento de peso com a massa muscular, teoricamente, é um aumento de peso benéfico, né? Você está aumentando massa magra, né? Você aumenta a massa óssea. Uma massa magra é benéfico no nosso corpo, né? A gente está prevenindo a osteoporose. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, quando você faz atividade física, você recruta várias vias para o seu corpo ficar uma máquina de queimar gordura. E esse momento principal é o sono. À noite você libera melatonina, que é um hormônio que antagoniza o cortisol. Nesse momento seu corpo ele está em reparação, ele está ativando vias. Porque uma das coisas que as pessoas não têm noção é que mais 70% do nosso gasto calórico diário é pelo metabolismo basal. São as nossas células e o nosso funcionamento normal do nosso corpo. Então você, em repouso, você pode ser uma máquina de queimar gordura, desde que o seu corpo esteja adaptado. Não é na atividade física. A atividade física, sim, é muito importante. Porque se você faz, por exemplo, um dos temas do método, que a gente fala sobre atividade de alta intensidade. Se você faz uma atividade de alta intensidade, seu corpo ele faz uma coisa chamada biogênese mitocondrial. Você forma mais mitocôndrias. Quando você tem mais mitocôndrias no seu corpo, você tem as fornalhas todas para queimar energia parado. Você pode estar parado em casa vendo televisão, desde que não esteja comendo porcaria, que seu corpo vai estar queimando gordura, entendeu? E no sono acontece isso. No sono é uma das melhores formas de fazer essa reparação. Quando você faz o jejum, se você faz o jejum e seu corpo está preparado, é mais um pilar, que a gente tem uma aula no MES, um módulo só sobre jejum. Quando você faz em jejum, o seu corpo está preparado, o seu corpo é uma máquina de queimar gordura. O jejum tem os benefícios todos dele em prol da sua saúde, aqueles benefícios que eu já volta e meia eu falo, né? A autofagia, a reparação de tecidos, a reparação do DNA e a utilização de gordura armazenada, porque isso só acontece, né, se o seu corpo ele estiver precisando de energia, né? Ninguém vai conseguir utilizar gordura armazenada quando acabou de fazer uma refeição, disparou insulina, a insulina é o botãozinho que pronto, desliguei todas as enzimas que utilizam gordura armazenada. Agora o momento é utilizar a energia que acabou de chegar. Entendeu? Então no jejum a gente consegue isso. Se o corpo estiver equilibrado, né, com as vias todas ativadas, você é um queimador de gordura. E no sono, isso é uma das melhores horas que acontece. Tá bem? Sono é fundamental para perder peso. Fundamental. Ele não é que seria bom, ele é imprescindível. Aconselhas aos teus pacientes fazer jejum por quanto tempo? Então é um módulo inteiro do método, né, o jejum, porque eu tenho plena certeza absoluta, embora esse seja um paradigma, as pessoas associam jejum a sofrimento, a jejum a tortura, né? Eu agora nesse mundo com tanta comida, estão me mandando fazer restrição de comida, mas não é isso. A pessoa está a dormir 8 horas, já está a fazer um jejum de 8 horas. Exatamente. O mínimo que uma pessoa pode fazer é ficar 8 a 12 horas, né? Porque, teoricamente você janta às 8 da noite e vai tomar café da manhã às 8 da manhã. Então essas 12 horas eu nem considero jejum. O que a gente chama de jejum intermitente é a partir de 14, 16 horas, 18 horas, em que você consegue realmente ativar algumas vias de mais horas, né, o seu corpo sem alimentação. E o jejum prolongado também, que é muito utilizado, né, feito em larga escala em algumas partes do mundo e como método terapêutico para várias coisas, inclusive para alguns tipos de doenças, como epilepsia, para o cancro, se usa muitas técnicas de jejum. Mas são vias excelentes para a utilização de gordura armazenada. Também
um pilar, né, do método, como eu falei, é um módulo do nosso método que a gente fala só sobre o jejum. Uma das melhores formas naturais da gente ativar essa via, eu falo sempre nessa via, porque isso é uma via cada vez mais estudada, chama-se AMPK, é uma via de longevidade, ativação, reparação do DNA, ativação das sirtuínas, que são esses genes da longevidade, a autofagia, que é a limpeza do nosso corpo, e o jejum, a atividade física, são formas naturais que o ser humano desenvolveu ao longo de milhões de anos nessa terra que a gente sempre existiu com escassez de comida, né, em que a gente tinha que ir para caça, a gente tinha que ir para colher alimentos, né, para colheita, etc. E a gente fazia isso em jejum. Então, nosso corpo tem uma adaptação perfeita para isso. O que o nosso corpo não está adaptado é a gente ter uma geladeira em casa cheia de carboidratos refinados e que disparam sua insulina, e aí seu corpo entra todo numa disfunção, né? O sedentarismo com a alimentação processada e refinada, né, no processo da urbanização que a gente vive hoje, é o principal fator, né, de aumento do peso da população geral. E se a gente reverter isso e voltar para a nossa essência, né? Porque muito do que eu falo, se você for ver, chega a ser ridículo. Deixamos a carne. É o que a gente sempre fez. Pois é, deixar a carne foi uma que não é 100%, eu não sou radical em nada, mas foi uma das evidências que eu tive nos últimos anos estudando nutrição, é que infelizmente hoje os animais estão doentes, né? E a gente usa o animal como intermediário para nos fornecer, né, a alimentação a partir das plantas, né? Porque a vaca não produz o cálcio, ela tira do verde. A vaca não produz o ômega 3, ele tira do verde. Então todos os nutrientes que a gente tira da vaca, ela não produziu, né? A vaca é um animal como nós somos, né? E o que ela é um intermediário. Só que hoje, infelizmente, esse animal está doente. Ele come ração, não come mais relva, né? Ele recebe antibióticos, recebe hormônios. Poderíamos comer a vaca se fosse uma vaca selvagem, então. Se fosse uma vaca grass-feed, né, que chama nos Estados Unidos, uma vaca do campo, ela é menos mal, diríamos assim. Mas eu acho que a ingesta de proteína animal, pelo qual o ser humano não está adaptado, também a gente comeu porque no momento da nossa vida, em que ainda não existia muitos processados em geladeira, o ser humano precisava de uma fonte nutricional com alta concentração de caloria. E a carne é isso, né? Você come carne, ela tem muita proteína e gordura, que faz dar logo um aporte calórico muito grande para o nosso corpo. Mas você paga um preço para isso. Há muitos anos atrás, o ser humano comia isso e vivia até 30 anos. Hoje, como a gente vive até 100 anos, se você comer sempre, né, a base da sua alimentação ser um alimento que tenha muita proteína, muita gordura, muito colesterol, não tenha fibra, não tenha nenhum fitoquímico, você aumenta a sua incidência de doenças. Por isso que hoje você vê as pessoas com 60, 70 anos estão todas doentes, porque você está dando uma comida com muita caloria, que era importante quando a gente não tinha comida, mas sem nutriente, sem vitaminas, sem minerais, sem fitoquímicos, sem antioxidante. Se você baseia isso na sua vida, você tem uma vida plena. Porque você tem o suporte proteico que você precisa junto com um monte de nutrientes. O que as pessoas fazem? Comem carne e vão tomar suplementos vitamínicos em potinhos, que é um módulo do MES. Eu tenho um módulo que eu falo sobre suplementos, mas esse módulo é o módulo mais delicado do método. Porque não é para as pessoas acreditarem que o suplemento vai resolver o problema de obesidade. Isso é muito sério. Não é. Tá bem? Numa fase que a gente tem que equilibrar o corpo, você pode até utilizar o suplemento como uma mais-valia no processo. Mas se você achar que ele vai resolver e você não mudar a base, você volta a achar que fez uma dieta da moda e volta a ganhar peso e tudo. Mas para a próxima pergunta, então, o açúcar durante a dieta pode ser substituído? O açúcar que você chama é o açúcar refinado, açúcar de mesa, açúcar refinado. Sacarose. Esse deve ser abolido. Ele é abolido do método e de qualquer momento da sua vida. Uma pessoa usa... Você já ouviu falar aquela palavra SOS, né? Que é a palavra de socorro, né? É o termo de socorro. O SOS, na verdade, é Sugar, Oil and Salt. A palavra original vem de açúcar, óleo e sal. São 3 coisas que você tem que tirar da sua vida. Tá bem? SOS. Por favor, tire isso. Porque, na verdade, o ser humano não precisa de nada disso. Ele come por um hábito de adição. A indústria descobriu, inclusive, que colocar muita concentração dessas substâncias num alimento, você cria uma pessoa mais aditiva. Você vicia uma pessoa. Então, isso para a indústria é ótimo, ela vai vender mais.
Mas você não pode acreditar nisso e nem acreditar que isso é bom para a sua saúde. Então, no momento que você tira os refinados processados, você já começa a ter muito menos apetência, vontade de comer coisas muito doces, né? Porque na natureza, o que é mais doce é a fruta, e a fruta ela está dentro de um complexo, né, de nutrientes, de fitoquímicos e de fibras que fazem com que você equilibre a densidade calórica, né, em relação ao carboidrato daquele alimento. E é um alimento completamente permitido no MES. Que aí eu falo isso, as pessoas falam, meu Deus, mano, sempre me falaram que eu não podia comer fruta. Eu vejo às vezes umas dietas que nutricionistas tiram o abacate dos pacientes todos, não sei o quê. Não, é porque é fruta. Mas olha, mas o abacate nem tem muito açúcar. Não, mas tem gorduras. Ou seja, A banana, por exemplo. tiram a banana, etc. No método você vai ver que eu não tiro essas frutas. Numa fase inicial, em pessoas que têm uma resistência ao metabolismo do açúcar, elas não podem abusar nessas frutas, tá bem? Porque um excesso, como tudo na vida, eu acho que até as pessoas saudáveis não devem abusar em nada. Mas essas pessoas é mais delicado porque a gente fala que a fruta é um alimento natural, mas a fruta ela sofreu um processo, um processo de industrialização ao longo do tempo. Por exemplo, a banana que existe hoje não é a banana que eu chamo de banana selvagem, uma banana de uns tempos atrás, que ela não tinha essa concentração de açúcar que tem hoje. Isso foram, né, tratamentos da fruta, etc., enxertos. A laranja também é assim. Kiwi. Exatamente. Essas São frutas inflamatórias, não é? Inflamatórias, depende, se a pessoa estiver num processo inflamatório do corpo, essas frutas elas podem ter uma carga de inflamação ou de alergenicidade. Existe, tem frutas que podem ser alergênicas. O morango se sabe, né? O morango faz uma reação imunológica imediata, inclusive em algumas pessoas, mas frutas como a banana, para quem tem, por exemplo, alergia a látex, faz uma reação cruzada. O kiwi também, pessoas que têm um corpo inflamado, pode fazer uma reação cruzada. Isso são casos mais específicos. Mas de uma forma geral, se você quiser comer os alimentos naturais da terra, você pode comer porque eles vêm dentro de um pacotinho chamado fibras, das sementes, do bagaço, das pectinas que tem, da casca, né? E isso faz com que o alimento se torne integral. Desde que você não exagere, você tem, né, a possibilidade de comer, e é óbvio que é um alimento saudável. A gente sabe que fruta, né, são dádivas da natureza, pelas cores, é o que eu falo. Se quiser ter uma alimentação colorida, a máxima tenha uma vida colorida. Se quiser que tenha uma alimentação saudável, desculpa, tenha uma vida colorida.